Meu querido filho, minha querida filha, você sabe por que está assistindo a este vídeo agora? Você acha que é coincidência? Você realmente acredita que é por acaso que suas mãos seguram este celular ou que seus olhos estão fixos nesta tela, neste exato momento? Deixe eu te dizer algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga este dia, este momento, esta hora. Não existe acaso na minha presença. Cada segundo da sua vida foi cuidadosamente orquestrado por mim. E agora, neste instante preciso, eu vim até você com uma promessa que vai transformar completamente o rumo da sua existência. Você está cansado? Você sente que os anos pesaram sobre seus ombros? Você olha no espelho e vê um reflexo que não corresponde à força que ainda pulsa dentro do seu coração. Então escute bem o que eu tenho para te dizer. Eu te escolhi. Entre bilhões de pessoas neste planeta, entre milhões que clamam pelo meu nome, eu coloquei os meus olhos sobre você. E não foi para te dar uma bênção qualquer, não foi para te oferecer apenas mais uma palavra de conforto. Eu vim te oferecer algo extraordinário, algo que desafia toda lógica humana, algo que vai fazer os incrédulos questionarem e os fiéis se maravilharem. Eu vou te fazer ficar 25 anos mais jovem. Deixe isso penetrar bem fundo no seu espírito. 25 anos, um quarto de século, toda aquela energia que você perdeu, toda aquela vitalidade que foi drenada pelos desafios da vida, toda aquela força que se esvaiu através das batalhas que você enfrentou. Eu vou restaurar. Não estou falando de uma simples renovação espiritual, embora isso também venha. Não estou falando apenas de uma mudança de mentalidade, embora sua mente também será transformada. Estou falando de uma renovação completa, profunda, radical. Estou falando de reverter o relógio da sua vida, de te devolver não apenas os anos, mas a essência, a potência, a capacidade que você tinha décadas atrás. Mas aqui está o que você precisa entender com absoluta clareza. Esta oferta tem uma condição, e essa condição não é negociável. Você tem 10 segundos para decidir. 10 segundos. Você pode estar pensando, por que apenas 10 segundos? Por que tão rápido? E eu te respondo, porque eu preciso saber se você realmente confia em mim. Eu preciso saber se você está disposto a dar um salto de fé sem hesitação, sem dúvida, sem permitir que a incredulidade roube o que eu preparei para você. A hesitação é o veneno que mata milhares de bênçãos todos os dias. A dúvida é a porta que fecha o acesso aos meus milagres. Pense em todas as vezes que você hesitou na sua vida. Quantas oportunidades você deixou passar porque ficou pensando demais? Quantas portas se fecharam porque você demorou para atravessá-las? Quantos milagres eu trouxe até a porta da sua casa e você não abriu porque estava ocupado questionando se era real ou não? A hesitação não é prudência, meu filho, minha filha. A hesitação é falta de fé disfarçada de sabedoria. E hoje, neste momento, eu não vou permitir que você perca mais uma bênção por causa da hesitação. Este vídeo não é como os outros que você assistiu. Esta mensagem não é apenas mais uma palavra de encorajamento que você vai esquecer daqui a algumas horas. Este é um ponto de virada, um divisor de águas, um momento de escolha que vai definir não apenas os próximos dias, mas os próximos anos da sua vida. Você vai sair daqui transformado ou você vai sair daqui lamentando não ter acreditado. A escolha é sua, mas o tempo está correndo. Eu conheço cada batalha que você enfrentou. Eu vi cada lágrima que você derramou quando pensou que ninguém estava olhando. Eu segurei você em cada noite de insônia, em cada momento de desespero, em cada instante em que você sentiu que não tinha mais forças para continuar. E foi exatamente por isso que eu te escolhi. Não foi porque você é perfeito, não foi porque você nunca falhou, foi porque você continuou, porque você resistiu, porque mesmo quando tudo parecia perdido, algo dentro de você se recusou a desistir. E esse algo era eu,
operando dentro de você, mantendo você de pé quando você deveria ter caído. Agora eu quero recompensar essa fé, eu quero honrar essa perseverança, eu quero te dar não apenas a restauração espiritual, mas a renovação completa do seu ser. Quando eu digo 25 anos mais jovem, não estou falando apenas de aparência, estou falando de energia celular, de vitalidade orgânica, de força muscular, de clareza mental, de resistência emocional. Estou falando de reverter os danos que o estresse causou no seu corpo, de restaurar o que a preocupação destruiu, de reconstruir o que o tempo desgastou. Mas você precisa agir agora, não amanhã. Não depois que terminar este vídeo, não quando você se sentir mais preparado. Agora, porque a unção para este milagre está sobre você neste momento específico. A janela está aberta agora. O poder está disponível agora, a graça está fluindo agora. E se você deixar este momento passar, se você permitir que a hesitação roube esta oportunidade, você pode passar o resto da sua vida se perguntando: e se eu tivesse acreditado? Então eu quero que você faça algo agora mesmo, antes de continuarmos, antes de eu te revelar todos os detalhes desta promessa extraordinária. Eu quero que você declare sua fé. Escreva nos comentários: eu aceito esta bênção. Não importa se você ainda não entende completamente. Não importa se sua mente ainda está cheia de perguntas. Declare sua fé primeiro e as respostas virão. Porque fé não é entender primeiro para depois crer. Fé é crer primeiro para depois entender. Meu amado filho, minha amada filha, você já parou para pensar verdadeiramente no que significa ser escolhido por mim? Não estou falando de uma escolha genérica, daquela que muitos pregadores falam de forma vaga. Estou falando de uma seleção específica, direcionada, pessoal. Você foi separado desde antes da fundação do mundo para este momento. Sua vida não foi um acidente cósmico. Seu nascimento não foi um mero evento biológico. Você foi planejado, desenhado, criado com um propósito específico que está se revelando agora. Quando eu olho para a humanidade, eu vejo bilhões de almas. Cada uma preciosa, cada uma amada, cada uma importante. Mas em determinados momentos da história, eu preciso selecionar pessoas específicas para receberem unções específicas, bênçãos específicas, milagres específicos. Por quê? Porque essas pessoas têm um chamado que ainda não foi completamente cumprido. Elas têm uma missão que requer mais tempo, mais energia, mais vitalidade do que aquela que lhes resta naturalmente. E você é uma dessas pessoas. Deixa eu te explicar algo sobre como eu trabalho. Eu não escolho as pessoas baseado no que os humanos consideram qualificações. Eu não olho para seu currículo acadêmico. Eu não analiso sua conta bancária. Eu não verifico quantos seguidores você tem nas redes sociais. Eu olho para algo muito mais profundo e muito mais importante. Eu olho para o seu coração. Eu olho para a sua fé. Eu olho para a sua disposição de confiar em mim mesmo quando tudo ao seu redor diz que é impossível. Você foi escolhido porque você tem algo que muitos perderam: autenticidade espiritual. Em um mundo cheio de máscaras, de falsidade, de aparências, você manteve algo genuíno no seu interior. Você pode ter falhado 1000 vezes. Você pode ter tropeçado em inúmeras ocasiões. Você pode olhar para trás e ver uma trilha de erros e arrependimentos. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo alguém que, apesar de tudo, nunca abandonou completamente a fé. Eu vejo alguém que, mesmo nos momentos mais escuros, ainda sussurrava meu nome. Eu vejo alguém que merece uma segunda chance. Não, merece uma chance completamente nova. A escolha divina não é baseada em mérito humano. Se fosse, ninguém seria escolhido. Todos falharam. Todos ficaram aquém da glória. Mas minha graça não opera segundo a lógica humana. Minha misericórdia não segue os padrões terrestres. Eu escolho quem eu quero escolher.
E eu escolhi você. Não porque você é perfeito, mas porque você é perfeito para o que eu preciso fazer através de você nos próximos anos. Pense em Moisés. Ele tinha 80 anos quando eu o chamei para liderar meu povo para fora do Egito. 80 anos. Na época, isso era considerado extremamente velho. Ele tinha todas as razões para pensar que seus dias de glória haviam passado. Mas eu o rejuvenesci. Eu renovei suas forças e ele liderou uma nação inteira por 40 anos adicionais, atravessando desertos, confrontando faraós, operando milagres. A idade cronológica dele não importava, porque a unção sobre ele transcendia os limites naturais. Pense em Sara. Ela tinha 90 anos quando concebeu Isaque. 90 anos, um milagre que desafiou todas as leis da biologia. Seu corpo havia passado há décadas do ponto de poder gerar vida. Mas quando eu decreto algo, a natureza se curva, as leis se suspendem. O impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. E não foi apenas um milagre de concepção, foi um milagre de rejuvenescimento completo. Seu corpo precisou se renovar para carregar uma criança, para dar à luz, para amamentar, para criar. Pense em Caleb. Aos 85 anos, ele declarou: "Estou tão forte hoje quanto estava aos 40 anos." Como isso é possível? Porque ele manteve uma atitude de fé, de confiança, de expectativa. Ele não permitiu que os anos roubassem sua visão. Ele não deixou que o tempo apagasse seus sonhos. E eu honrei essa fé, renovando suas forças de forma sobrenatural. Esses não são apenas histórias antigas para serem admiradas. São padrões para serem repetidos. São protótipos para serem reproduzidos. E você é o próximo nessa linhagem de escolhidos que experimentarão o poder rejuvenescedor da minha graça. Você foi selecionado porque eu ainda não terminei com você. Seu propósito não se completou. Sua missão não se encerrou. Há pessoas que precisam ser tocadas através de você. Há destinos que precisam ser alterados pela sua influência. Há territórios espirituais que precisam ser conquistados pela sua fé. Mas aqui está o que você precisa entender. Ser escolhido traz responsabilidade. Não é apenas sobre receber, é sobre distribuir. Não é apenas sobre ser abençoado, é sobre ser uma bênção. Quando eu te der esses 25 anos de volta, quando eu restaurar sua energia e vitalidade, não é para que você desperdice em frivolidades. É para que você invista no reino, para que você impacte vidas, para que você deixe um legado que transcenda a sua existência física. Eu te escolhi porque você tem um coração generoso, escondido sob camadas de feridas e decepções. Eu te escolhi porque quando você for curado, você vai querer curar outros. Quando você for restaurado, você vai querer restaurar outros. Quando você for rejuvenescido, você vai se tornar uma fonte de esperança para aqueles que estão envelhecendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Você foi escolhido porque sua história de transformação vai se tornar um testemunho poderoso. Quando as pessoas virem a mudança em você, quando elas testemunharem o impossível acontecendo diante de seus olhos, quando elas não conseguirem explicar naturalmente o que está acontecendo com você, elas vão perguntar. E você vai ter a oportunidade de apontar para mim, de glorificar meu nome, de demonstrar que eu ainda sou o Deus de milagres. Mas a escolha também significa que você vai enfrentar oposição. O inimigo não vai gostar desta transformação. Ele vai tentar te fazer duvidar. Ele vai sussurrar mentiras nos seus ouvidos. Ele vai usar pessoas próximas a você para questionar, para criticar, para ridicularizar. Quando as pessoas começarem a notar a mudança em você, nem todas vão celebrar. Algumas vão ter inveja. Outras vão tentar explicar de forma natural o que é claramente sobrenatural. Algumas até vão te acusar de vaidade, de superficialidade, de estar focado nas coisas erradas.
Não permita que essas vozes te desestabilizem. Lembre-se de que você não foi escolhido por opinião popular. Você foi escolhido por decreto divino, e o que eu decreto, ninguém pode anular. O que eu estabeleço, ninguém pode derrubar. O que eu ordeno, nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra pode impedir. Sua escolha também está conectada ao tempo profético em que vivemos. Estamos em uma era onde eu estou acelerando processos. Estou liberando graças especiais. Estou operando de formas que surpreendem até mesmo os mais experientes em coisas espirituais. E você está posicionado estrategicamente para ser um beneficiário e um demonstrador dessas operações extraordinárias. Então, quando a dúvida tentar te assaltar, quando a incredulidade tentar te paralisar, lembre-se, você não se escolheu, eu te escolhi. E eu não cometo erros, eu não faço escolhas impulsivas, eu não mudo de ideia. O que eu decretei sobre você vai se cumprir, a menos que você mesmo bloqueie através da incredulidade e da hesitação. E é por isso que os próximos segundos são tão cruciais. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te explicar algo fundamental. Quando eu falo em te fazer 25 anos mais jovem, o que exatamente isso significa? Para a mente natural, isso pode parecer apenas uma questão física. Menos rugas, mais energia, corpo mais forte. E sim, tudo isso está incluído. Mas seria uma tragédia espiritual se você reduzisse esta promessa apenas ao aspecto físico. O que eu estou oferecendo a você é infinitamente mais profundo e mais poderoso do que uma simples mudança corporal. 25 anos representam uma geração completa em termos bíblicos. Representam um ciclo de vida significativo. Quando eu falo em reverter 25 anos, estou falando em desfazer padrões, quebrar ciclos, cancelar sentenças que foram estabelecidas ao longo de décadas. Estou falando em te dar uma oportunidade de recomeçar com a sabedoria que você adquiriu, mas sem as limitações que você acumulou. Pense no significado espiritual disso. Ao longo de 25 anos, quantas feridas emocionais você acumulou? Quantas decepções se instalaram no seu coração? Quantas traições deixaram cicatrizes na sua alma? Quantas palavras negativas foram plantadas na sua mente e criaram fortalezas de pensamento destrutivo? Quantas experiências traumáticas moldaram sua forma de ver o mundo, de se relacionar com pessoas, de sonhar com o futuro? Tudo isso será revertido. Quando eu opero um rejuvenescimento espiritual verdadeiro, não estou apenas mexendo na superfície. Estou indo até as raízes. Estou alcançando as causas, não apenas os sintomas. Aquele medo que se instalou em você depois daquela traição de 15 anos atrás será removido. Aquela amargura que começou a crescer depois daquela injustiça de 20 anos atrás será extraída. Aquela insegurança que se desenvolveu depois daquela humilhação de 10 anos atrás será destruída. Ficar 25 anos mais jovem espiritualmente significa recuperar a capacidade de sonhar que você tinha antes que a vida te ensinasse a ser realista. Significa reconquistar aquela fé simples e pura que você possuía antes que as decepções te ensinassem a ser cauteloso. Significa restaurar aquela alegria espontânea que fluía de você antes que as responsabilidades te ensinassem a ser sério. A vida tem uma maneira de nos endurecer, de nos tornar cínicos, de matar nossa espontaneidade e criatividade. Mas isso não é maturidade, é morte lenta do espírito. Verdadeira maturidade espiritual combina sabedoria com expectativa, experiência com esperança, conhecimento com fé ousada. E é exatamente isso que eu estou restaurando em você.
Você vai manter toda a sabedoria que adquiriu através das batalhas que enfrentou, mas vai recuperar o coração sonhador que tinha antes de enfrentá-las. Você vai reter todo o discernimento que desenvolveu através das provações que passou, mas vai reconquistar a coragem que tinha antes que essas provações te intimidassem. O significado espiritual de rejuvenescimento também envolve a restauração de relacionamentos. Quantas amizades você perdeu ao longo desses anos? Quantas conexões significativas se romperam? Quantas pontes foram queimadas? Parte do processo de rejuvenescimento é te dar não apenas mais tempo, mas mais oportunidades relacionais. É te reposicionar para que novos relacionamentos divinos entrem na sua vida. É te restaurar emocionalmente para que você consiga reconstruir pontes que pareciam irrecuperáveis. Mas há também um significado profético neste rejuvenescimento. Nós estamos entrando em tempos onde eu vou precisar de pessoas que tenham experiência, mas que não estejam limitadas por cansaço. Pessoas que tenham maturidade, mas que não estejam paralisadas por cinismo. Pessoas que conheçam minhas promessas, porque já experimentaram meu poder no passado, mas que ainda tenham energia e disposição para conquistar novos territórios no futuro. Você está sendo preparado para uma temporada de colheita. Durante anos, você semeou em lágrimas, você plantou em dor, você investiu seu tempo, sua energia, suas orações, seus recursos em coisas que pareciam não produzir resultados visíveis. Mas eu vi cada semente, eu registrei cada investimento. E agora está chegando o tempo da colheita. Mas para colher, você precisa de energia, de vitalidade, de força. E é por isso que eu estou te rejuvenescendo agora, para que você tenha a capacidade de colher tudo que está prestes a brotar na sua vida. O rejuvenescimento espiritual também está diretamente conectado com renovação da mente. A Bíblia fala sobre se transformar pela renovação da mente. Sua mente acumulou ao longo de décadas padrões de pensamento que não se alinham com minha vontade para você. Padrões de limitação, de escassez, de impossibilidade, de resignação. Esses padrões foram sendo formados gradualmente, pensamento por pensamento, experiência por experiência, decepção por decepção. E agora, eles operam automaticamente, sabotando suas orações, bloqueando suas bênçãos, impedindo seus milagres. Mas quando eu reverter esses 25 anos, eu vou reprogramar sua mente. Eu vou substituir padrões de pensamento derrotistas por padrões vitoriosos. Eu vou remover crenças limitantes e instalar crenças expandidas. Eu vou apagar mentiras que você internalizou e gravar verdades libertadoras. Sua forma de pensar sobre você mesmo, sobre mim, sobre o futuro, sobre suas capacidades, vai ser completamente renovada. E aqui está algo extraordinário. Esse rejuvenescimento vai afetar até mesmo sua biologia celular. A ciência já descobriu que existe uma conexão profunda entre estado emocional e espiritual e a saúde física. Estresse encurta telômeros, amargura cria inflamação crônica, medo suprime o sistema imunológico. Então, quando eu curo seu espírito e renovo sua alma, seu corpo responde. Quando eu removo cargas emocionais, seu sistema nervoso se acalma. Quando eu liberto você de opressões espirituais, sua energia vital aumenta. Ficar 25 anos mais jovem também significa recuperar propósito e direção. Muitas pessoas chegam a certa idade e sentem que já passaram do ponto de realizar seus sonhos. Elas olham para trás com arrependimento e olham para frente sem expectativa. Mas eu estou te dizendo hoje, seus melhores dias não ficaram para trás. Suas maiores conquistas ainda estão à frente. As experiências mais significativas da sua vida ainda vão acontecer. Os relacionamentos mais profundos ainda vão se formar. O impacto mais amplo ainda vai se manifestar. Mas tudo isso requer que você abrace esta promessa com fé absoluta e sem hesitação. Porque dúvida interrompe o fluxo da graça.
Incredulidade bloqueia a operação do milagre. E hesitação. Hesitação é a porta de entrada para a perda de oportunidades divinas. É sobre isso que precisamos falar no próximo capítulo. Escreva nos comentários: eu recebo renovação completa. Meu amado filho, minha amada filha, agora chegamos ao ponto mais crítico desta mensagem. Você precisa entender algo sobre como o reino espiritual opera. Existem janelas de oportunidade. Existem momentos específicos onde a unção está disponível de uma forma especial. Existem instantes divinos onde o céu está aberto sobre você de uma maneira única. E quando esses momentos chegam, hesitar pode significar a diferença entre transformação e estagnação, entre milagre e mediocridade. Porque eu estabeleci apenas 10 segundos para esta decisão. Porque eu conheço a natureza humana melhor do que você conhece a si mesmo. Eu sei que se eu te der mais tempo, você vai começar a analisar demais. Você vai começar a questionar. Você vai começar a consultar pessoas que não têm autoridade espiritual para opinar sobre o que eu estou fazendo na sua vida. Você vai começar a procurar confirmações externas, quando a confirmação mais importante já está acontecendo dentro de você neste momento. Hesitação não é o mesmo que prudência. Prudência é avaliar cuidadosamente diante de incerteza. Mas quando eu, o próprio Deus, estou falando diretamente com você, quando eu estou fazendo uma promessa clara e específica, quando eu estou oferecendo uma bênção extraordinária, não há incerteza. A única incerteza que permanece é se você vai confiar em mim ou não. E essa é uma escolha que não requer 10 minutos, 10 horas ou 10 dias. Requer um ato de vontade instantâneo, sim ou não. Deixe eu te contar o que acontece nos bastidores espirituais quando você hesita. Quando eu libero uma palavra profética sobre alguém, quando eu decreto uma bênção, quando eu estabeleço uma promessa, anjos são designados para executar essa palavra. Recursos espirituais são mobilizados. Portas começam a se abrir. Circunstâncias começam a se alinhar. Mas tudo isso está condicionado à sua resposta de fé. Quando você hesita, todo esse aparato celestial entra em modo de espera. E se a hesitação se transforma em incredulidade, eventualmente esses recursos são redirecionados para alguém que está pronto para receber. Não estou dizendo isso para te pressionar com medo. Estou dizendo isso para te alertar com amor. Eu vi milhares de pessoas perderem bênçãos extraordinárias simplesmente porque demoraram demais para responder. Eu vi promessas expirarem porque a pessoa ficou analisando até que a janela se fechou. Eu vi milagres passarem ao lado de indivíduos que mereciam, que precisavam, que oraram por eles, mas que não conseguiram dar o passo de fé quando foi necessário. Pense em quantas oportunidades você já perdeu na vida por causa da hesitação. Aquele emprego que você não aceitou imediatamente e outra pessoa pegou. Aquele investimento que você pensou demais e a oportunidade passou. Aquele relacionamento que você não valorizou a tempo e a pessoa seguiu em frente. A hesitação tem um custo. E muitas vezes esse custo só é percebido tarde demais, quando você olha para trás e pensa: e se eu tivesse agido naquele momento? Agora imagine perder a oportunidade de ter 25 anos de volta. Imagine olhar para trás daqui a alguns meses ou anos e perceber que você tinha a chance de ser completamente transformado, rejuvenescido, renovado. Mas você hesitou, você demorou, você deixou a dúvida falar mais alto que a fé. Como você vai se sentir? Que tipo de arrependimento vai carregar? Que tipo de "e se" vai te assombrar? Os 10 segundos que eu estou te dando não são arbitrários. São tempo suficiente para que seu espírito reconheça a voz do seu Criador e responda. São tempo suficiente para que a fé genuína que existe em você, mesmo que pequena como um grão de mostarda, se manifeste em um sim.
mas são tempo insuficiente para que toda a bagagem mental, todas as vozes de dúvida, todos os argumentos de incredulidade se organizem e te paralisem. Fé verdadeira é instantânea. Quando o cego Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele não marcou uma reunião para discutir se deveria ou não gritar por ajuda. Ele gritou imediatamente. Quando a mulher com fluxo de sangue viu Jesus na multidão, ela não consultou primeiro um comitê para decidir se deveria tocar em suas vestes. Ela se lançou imediatamente. Quando Zaqueu ouviu Jesus chamá-lo, ele não pediu tempo para pensar. Ele desceu imediatamente da árvore. Cada um desses personagens tinha razões legítimas para hesitar. Bartimeu poderia pensar: e se eu gritar e as pessoas me ridicularizarem? A mulher poderia pensar: e se eu for descoberta tocando nele, estando cerimonialmente impura? Zaqueu poderia pensar: e se isso for uma armadilha? Mas nenhum deles hesitou. E nenhum deles se arrependeu de não ter hesitado. Agora deixe eu te mostrar o outro lado. O que acontece quando você não hesita? Quando você responde imediatamente com fé. Quando você diz sim sem vacilação. Quando você abraça a promessa sem questionar. Você desencadeia uma cascata de eventos celestiais. Você autoriza minha mão a se mover poderosamente na sua vida. Você remove obstáculos que a dúvida cria. Você acelera processos que a hesitação atrasaria. Fé ousada e imediata não é imprudência. É reconhecimento de quem está falando. Se um desconhecido na rua te oferecesse algo valioso, seria prudente hesitar. Mas quando eu, o Deus que te criou, que te sustentou até aqui, que nunca te abandonou mesmo quando você me abandonou, quando eu te faço uma promessa, hesitar não é prudência, é insulto. É como se você estivesse dizendo: eu preciso confirmar se posso confiar em você. Mas você já tem milhares de confirmações na sua própria história. Quantas vezes eu já te livrei? Quantas vezes eu já te provisionei? Quantas vezes eu já te curei? Os 10 segundos também são um teste. Eu preciso saber se você está pronto para o próximo nível. Porque o rejuvenescimento que eu vou operar em você vai te colocar em situações onde você vai precisar tomar decisões rápidas guiadas pelo Espírito. Você vai precisar ouvir minha voz e obedecer imediatamente. Você vai precisar discernir oportunidades divinas e se mover sem demora. Se você não consegue confiar em mim agora para uma bênção clara e direta, como vai confiar em mim depois para direções mais sutis e complexas? Mas eu também quero que você entenda. Os 10 segundos não são uma armadilha. Não é um truque para te fazer tomar uma decisão ruim. É uma porta estreita que leva a um lugar amplo. É um teste simples que desbloqueia uma recompensa extraordinária. E no fundo do seu coração, você já sabe a resposta certa. Você já sentiu o testemunho do Espírito, confirmando que isso é real, que isso é para você, que isso vai acontecer se você apenas der o passo de fé. Então aqui está a minha pergunta para você. O que está te segurando? É medo de ser decepcionado? Eu nunca te decepcionei. Foram pessoas que te decepcionaram e você projetou essas decepções em mim. É medo de parecer tolo. Mas para quem você quer parecer sábio? Para pessoas que não podem te dar nada ou para o Deus que pode te dar tudo? É medo de que seja bom demais para ser verdade? Mas quem estabeleceu o limite do que é bom demais? Certamente não fui eu que fiz o sol parar, que abri o mar, que ressuscitei mortos. A hesitação é filha do medo, e o medo é mentira vestida de proteção. O medo sussurra: seja cuidadoso, você pode se machucar. Mas eu declaro: seja corajoso, você foi feito para voar. O medo insiste: não arrisque, você pode perder. Mas eu proclamo: arrisque tudo em mim, porque você só tem a ganhar. O medo adverte: não confie, você foi enganado antes. Mas eu asseguro: confie em mim, porque eu sou o único que nunca mente.
Os próximos segundos vão definir os próximos anos da sua vida. Não porque eu vou te punir se você hesitar. Eu não opero assim, mas porque as leis espirituais que eu estabeleci determinam que fé atrai milagres e dúvida repele transformação. Você tem o poder de escolha e eu honro suas escolhas. Se você escolher crer, eu vou mover céu e terra para confirmar sua fé. Se você escolher duvidar, eu vou respeitar sua decisão, mas não vou poder fazer o que eu queria fazer em você. Escreva nos comentários: eu escolho não hesitar. Meu querido filho, minha querida filha, nem todo mundo que ouve esta mensagem está pronto para recebê-la. E isso não é uma questão de favoritismo da minha parte, é uma questão de preparo espiritual. É como um campo que precisa ser arado antes de ser semeado. É como um recipiente que precisa ser limpo antes de ser enchido. Então agora eu quero te mostrar os sinais de que você está pronto, de que seu coração está na posição certa, de que seu espírito está alinhado com o que eu quero fazer. O primeiro sinal é um descontentamento santo. Você não está satisfeito com o status quo da sua vida. Você sente que existe mais, que você foi criado para mais, que há uma versão melhor de você esperando para emergir. Esse descontentamento não é reclamação, é anseio profético. É seu espírito reagindo ao chamado que eu coloquei sobre você. É a semente do seu destino incomodando você porque está na hora de germinar. Muitas pessoas confundem contentamento com resignação. Elas dizem: eu estou contente com o que tenho, quando na verdade estão dizendo: eu desisti de acreditar que pode ser diferente. Mas contentamento verdadeiro é paz no processo, não conformidade com limitação. É estar em paz enquanto você caminha em direção ao mais, não enquanto você se acomoda no menos. Se você sente esse descontentamento santo, esse anseio por mais de mim, mais da minha presença, mais do meu poder operando em você, esse é o primeiro sinal de que você está pronto. O segundo sinal é que você está cansado de explicações naturais. Você passou tempo demais vivendo no reino do possível, do explicável, do razoável. E algo dentro de você está gritando por uma invasão do sobrenatural. Você não quer mais apenas melhorar gradualmente, você quer ser transformado radicalmente. Você não quer mais apenas gerenciar suas limitações, você quer vê-las destruídas. Esse cansaço do natural e essa fome pelo sobrenatural são preparação divina. O terceiro sinal é uma desilusão com sistemas humanos. Você tentou os métodos do mundo. Você seguiu os conselhos dos especialistas. Você investiu em programas, técnicas, estratégias. E embora algumas coisas possam ter ajudado temporariamente, nada produziu a transformação profunda que você precisa. Essa desilusão não é negativa, é libertadora. Ela te solta das amarras de confiar em braço humano e te posiciona para confiar em braço divino. Quando você reconhece que apenas eu tenho o poder de fazer o que precisa ser feito em você, você está pronto para receber. O quarto sinal é uma disposição para testemunhar. Você não quer apenas ser abençoado em segredo. Você está disposto a que eu use sua transformação como um testemunho público do meu poder. Você entende que o milagre não é apenas para você, mas através de você para outros. Essa disposição de ser uma vitrine do meu poder, de permitir que sua vida seja exibida como evidência de que eu ainda opero maravilhas, é crucial. Porque eu faço milagres não apenas para atender necessidades individuais, mas para manifestar minha glória e atrair outros para mim. O quinto sinal é que você chegou a um ponto de desespero santo. Não o desespero que leva à depressão, mas o desespero que leva à dependência total de mim. É quando você reconhece
Se Deus não fizer, não vai ser feito. Se Deus não intervir, não há solução. Se Deus não operar, não há esperança. Esse tipo de desespero não é fraqueza, é a posição mais poderosa que você pode assumir. Porque quando você está completamente vazio de confiança em si mesmo, você tem espaço infinito para ser preenchido com confiança em mim. O sexto sinal é que você teve encontros preparatórios. Nos últimos tempos, eu tenho falado com você de várias formas. Talvez através de sonhos que você não consegue esquecer. Talvez através de palavras proféticas que ressoaram no seu espírito. Talvez através de coincidências que são claramente orquestradas divinamente. Talvez através de uma inquietação que te acorda no meio da noite com um senso de que algo está prestes a mudar. Esses não são eventos aleatórios, são preparações divinas. Eu estou te amaciando, te preparando, te posicionando para o que está vindo. O sétimo sinal é que você está assistindo a este vídeo. Você acha que é coincidência. Você acha que de todas as milhões de opções de conteúdo disponíveis, você acabou aqui por acaso? Não, meu filho, minha filha. Eu te guiei aqui. Eu coloquei este vídeo no seu caminho. Eu fiz com que você clicasse, que você assistisse, que você chegasse até este ponto. O simples fato de você estar ouvindo estas palavras agora é evidência de que você foi selecionado, de que você está sendo chamado, de que você está pronto. O oitavo sinal é uma mistura de esperança e medo. Esperança porque algo dentro de você reconhece a verdade do que está sendo dito. Medo porque você sabe que se isso for real, sua vida vai mudar completamente. E mudança, mesmo mudança boa, assusta. Essa mistura de emoções não é confusão. É exatamente o que deveria estar acontecendo. Significa que você está à beira de um salto de fé, e todo salto tem um momento de adrenalina antes da ação. O nono sinal é que você foi quebrantado. Não quebrado, mas quebrantado. Há uma diferença. Quebrado é estar destruído, sem esperança, despedaçado além do reparo. Quebrantado é estar humilhado, maleável, pronto para ser remoldado. O orgulho foi amassado. A autossuficiência foi desafiada. A arrogância foi humilhada. E agora você está em um estado de receptividade, como argila nas mãos do oleiro. Esse quebrantamento é precioso para mim, porque só posso trabalhar profundamente em corações que não resistem ao meu toque. O décimo sinal é um testemunho interior do Espírito. Há algo acontecendo dentro de você enquanto você ouve essas palavras. Não é apenas concordância mental. É um testemunho profundo, um conhecimento interior, uma certeza que transcende lógica. É o meu espírito comunicando-se com o seu espírito, confirmando: isso é para você, isso é real, isso vai acontecer. Esse testemunho interior é mais confiável do que qualquer evidência externa. É a voz que você precisa ouvir e obedecer. Se você identificou 3 ou mais desses sinais em você, isso confirma. Você está pronto, você foi preparado, você está posicionado e agora tudo que resta é você dar o passo de fé, abraçar a promessa e assistir, fazer o impossível se tornar realidade na sua vida. Mas estar pronto não significa que você não vai enfrentar resistência. Na verdade, quanto mais pronto você está, mais resistência você pode experimentar. Porque o inimigo também percebe quando alguém está na iminência de um breakthrough, e ele vai fazer de tudo para te desqualificar, te distrair, te desencorajar. É sobre isso que precisamos falar no próximo capítulo. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Meu amado filho, minha amada filha, agora deixe eu te mostrar exatamente o que vai acontecer quando você aceitar esta bênção de rejuvenescimento. Eu quero que você tenha clareza total, que você saiba precisamente no que está entrando, para que quando começar a acontecer, você reconheça minha mão operando e não seja pego de surpresa pelas mudanças que virão.
A primeira coisa que vai acontecer é uma renovação energética imediata. Não estou falando de um processo gradual que leva meses. Estou falando de uma infusão sobrenatural de vitalidade que você vai começar a sentir em dias, talvez até em horas. Você vai acordar uma manhã e perceber que o cansaço crônico que te acompanhava simplesmente não está mais lá. Você vai se pegar no meio do dia, percebendo que ainda tem energia, que não precisa daquela soneca que sempre precisou, que pode continuar produtivo até mais tarde sem colapsar de exaustão. Essa energia não é apenas física, é uma energia integral, física, mental, emocional e espiritual. Você vai notar que sua mente está mais clara, mais rápida, mais focada. Aquela neblina mental que você atribuía à idade vai se dissipar. Você vai conseguir processar informações mais rapidamente, reter memórias com mais facilidade, fazer conexões intelectuais com mais agilidade. Seu cérebro vai literalmente começar a funcionar como funcionava décadas atrás. A segunda mudança será em seu corpo físico, e aqui eu preciso ser específico. Não vai ser apenas uma questão de se sentir mais jovem. Vai haver mudanças visíveis, mensuráveis, que outras pessoas vão notar. Sua pele vai começar a ter mais viço, seus olhos vão brilhar com mais intensidade. Sua postura vai melhorar naturalmente à medida que músculos se fortalecem e dores crônicas começam a desaparecer. Pessoas vão começar a comentar: você está diferente, você parece mais jovem, o que você está fazendo? E aqui está algo importante: não minta quando perguntarem. Não atribua a um novo creme, a uma nova dieta, a um novo exercício. Dê glória a quem merece. Testemunhe que é operação divina. Porque quando você reconhece publicamente o que eu fiz, você autoriza eu fazer ainda mais. Mas quando você tenta naturalizar o milagre, quando você tenta explicar de forma humana o que é claramente sobrenatural, você interrompe o fluxo da bênção. A terceira mudança será em suas emoções. Aquela pesadez que você carregava, aquela sensação de estar sobrecarregado, aquele peso emocional que fazia cada dia parecer uma batalha para atravessar. Tudo isso vai começar a se levantar. Você vai se surpreender rindo mais facilmente. Você vai se pegar cantando sem motivo aparente. Você vai sentir uma leveza de espírito que você não sentia há anos, talvez décadas. Mas atenção, isso não significa que você vai se tornar ingênuo ou irresponsável. Você vai manter toda a sabedoria e maturidade que adquiriu. A diferença é que você não vai mais carregar o peso emocional dos anos. Você vai ter sabedoria sem amargura, experiência sem cinismo, conhecimento sem desilusão. É uma combinação rara e poderosa que vai te fazer extremamente eficaz no reino. A quarta mudança será em seus relacionamentos. Pessoas vão começar a ser atraídas para você de uma forma diferente. Haverá uma qualidade magnética na sua presença, porque você vai estar carregando uma unção especial. Relacionamentos antigos que esfriaram vão começar a se reaquecer. Conexões divinas que estavam destinadas a acontecer, mas foram bloqueadas por timing ou circunstâncias, vão começar a se manifestar. Você vai se ver entrando em círculos de influência que antes pareciam inacessíveis. Mas também haverá um lado desafiador. Alguns relacionamentos vão precisar terminar. Pessoas que estavam em sua vida por temporada vão se afastar, e você precisa deixar ir. Não tente segurar conexões que eu estou cortando, porque eu estou fazendo espaço para relacionamentos de destino que não podem coexistir com relacionamentos de conveniência. Confie no processo de reconfiguração relacional que vai acontecer. A quinta mudança será em suas oportunidades. Portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Possibilidades que você nem considerava vão começar a se apresentar. Convites vão chegar, propostas vão surgir, ideias vão fluir.
Você vai se ver em situações pensando: como eu cheguei aqui? Como isso está acontecendo? E a resposta será: porque eu estou orquestrando, porque eu estou abrindo caminhos, porque quando eu rejuvenesço alguém, eu também reposiciono essa pessoa. Essas oportunidades não serão aleatórias, elas estarão alinhadas com o propósito que eu tenho para você. Lembra que eu disse que te rejuvenescer não é apenas sobre você? É sobre o que eu quero fazer através de você. Então as portas que vão se abrir serão portas que te levam em direção ao cumprimento do seu chamado, à realização do seu propósito, à manifestação do seu destino. A sexta mudança será em sua vida espiritual. Você vai experimentar uma sensibilidade maior à minha voz. Vai conseguir discernir minha direção com mais clareza. Suas orações vão se tornar mais poderosas, porque você vai estar orando de um lugar de fé renovada, não de resignação cansada. Você vai ter encontros com minha presença que vão ser mais profundos do que qualquer coisa que você experimentou antes. Essa intensificação espiritual vai te dar autoridade espiritual. Você vai descobrir que quando você fala, coisas acontecem. Quando você declara, realidades mudam. Quando você ora por pessoas, elas são tocadas. Por quê? Porque você vai estar operando de um lugar de vitória pessoal, de testemunho vivido, de milagre experimentado. E há um poder tremendo no testemunho. Quando você já experimentou o impossível, você ora com uma confiança diferente por impossíveis nas vidas de outros. A sétima mudança será financeira. Não, eu não estou prometendo que você vai ficar rico da noite para o dia. Mas eu estou prometendo que haverá um aumento de provisão. Recursos que você precisa para cumprir seu propósito vão começar a fluir. Ideias que geram renda vão surgir. Oportunidades de multiplicação vão aparecer. E você vai descobrir que não é apenas sobre quantidade. É sobre como o dinheiro que você tem vai render mais, alcançar mais, realizar mais. A oitava mudança será em seu senso de tempo. Você vai sentir como se o tempo tivesse desacelerado, não porque os dias terão mais horas, mas porque você vai estar vivendo cada momento com mais intensidade, mais presença, mais consciência. Você não vai mais sentir que a vida está passando rapidamente demais. Você vai sentir que tem tempo suficiente para tudo que importa. A nona mudança será em seu impacto. Sua influência vai se expandir. Sua voz vai alcançar mais pessoas. Seu testemunho vai tocar corações em lugares que você nunca imaginou. E você vai começar a ver frutos do investimento que você fez ao longo dos anos. Aquelas sementes que você plantou em pessoas, em causas, em projetos, elas vão começar a germinar e crescer. E você vai estar vivo e forte para ver a colheita. A décima mudança será em sua expectativa de futuro. Você vai parar de viver como alguém que está na reta final. Você vai começar a viver como alguém que ainda tem montanhas para escalar, batalhas para vencer, territórios para conquistar. Seus sonhos que estavam arquivados vão ser tirados da prateleira. Suas visões que estavam empoeiradas vão ser limpas e reativadas. E você vai se ver fazendo planos de longo prazo, com a confiança de quem tem tempo e energia para executá-los. Mas deixe eu te avisar, todas essas mudanças vão atrair atenção. E nem toda a atenção será positiva. Haverá pessoas que vão questionar, que vão criticar, que vão tentar encontrar explicações naturais, ou até mesmo negativas para o que está acontecendo com você. Você precisa estar preparado para isso. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Escreva nos comentários: eu aceito todas essas mudanças. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te mostrar as barreiras que podem impedir você de receber esta bênção extraordinária. Não é que eu queira reter algo de você.
É que existem leis espirituais que eu estabeleci, e essas leis requerem certas condições para que o milagre flua. É como eletricidade. O poder está disponível, mas se há isolamento ou resistência, a corrente não pode fluir. Então, vamos identificar e remover essas barreiras agora. A primeira barreira é o senso de indignidade. Você olha para a sua vida, vê todas as falhas, todos os erros, todos os momentos em que você me decepcionou e pensa: por que Deus faria algo tão extraordinário por alguém como eu? Deixe eu te dizer algo que vai libertar você. Minha graça nunca foi baseada em seu mérito. Nunca foi e nunca será. Se fosse baseada em mérito, ninguém receberia nada de mim. Todos pecaram, todos falharam. Mas minha misericórdia triunfa sobre o julgamento. Quando eu escolho te abençoar, não é porque você merece, mas porque eu decidi. Não é por causa do que você fez, mas por causa de quem eu sou. Não é uma recompensa por bom comportamento, mas um presente da minha generosidade soberana. Então pare de se desqualificar. Pare de se comparar com outros e achar que você não está à altura. A única altura que importa é a altura da minha graça, e ela alcança você onde quer que você esteja. A segunda barreira é a religiosidade. Sim, religião pode bloquear milagres. Quando você tem uma caixa teológica rígida, onde eu tenho que operar apenas de certas formas, apenas em certos contextos, apenas através de certos canais, você limita o que eu posso fazer na sua vida. Eu sou Deus. Eu opero como eu quero, quando eu quero, através de quem eu quero. E muitas vezes eu escolho fazer coisas de formas que desafiam expectativas religiosas exatamente para expor onde as pessoas colocaram mais fé em sistemas do que em mim. Se você está pensando, mas isso não é como Deus normalmente opera, você está certo. Eu não opero normalmente, eu opero sobrenaturalmente, se você está pensando. Mas eu nunca vi Deus fazer algo assim. Talvez seja porque você está prestes, continue a ver pela primeira vez. Se você está pensando, mas minha denominação não ensina isso, lembre-se que eu não sou limitado por denominações. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que faz o impossível, que opera maravilhas, que não se conforma aos padrões humanos. A terceira barreira é a amargura não resolvida. Se você está carregando ressentimento contra alguém que te feriu, se você está segurando mágoa contra aquela pessoa que te traiu, se você está alimentando rancor contra quem te fez injustiça, isso cria um bloqueio espiritual. Não porque eu estou te punindo pela amargura, mas porque a amargura é como veneno no sistema. Ela contamina tudo, inclusive sua capacidade de receber bênçãos. Eu preciso que você entenda. Perdoar não significa dizer que o que fizeram com você estava certo. Não significa voltar a confiar em quem te traiu. Não significa permitir que te machuquem novamente. Perdoar significa soltar a pessoa da prisão emocional onde você a colocou, não percebendo que você é o carcereiro que está preso junto. Perdoar é libertar a si mesmo do peso de carregar aquela ofensa. E quando você perdoa, você remove uma barreira gigantesca que estava impedindo minha bênção de fluir para você. A quarta barreira é o apego a padrões antigos. Você está tão acostumado a ser de certa forma, a viver em certo nível, a funcionar em certa capacidade, que há uma resistência inconsciente à mudança. É como um prisioneiro que passou tanto tempo na cela que tem medo de sair quando a porta se abre. Você diz que quer mudança, mas há uma parte de você que se sente segura na familiaridade da limitação. Eu preciso que você solte isso. Eu preciso que você esteja disposto a não reconhecer sua própria vida daqui a alguns meses. Eu preciso que você abrace a transformação radical que está vindo. Não tente controlar como isso vai acontecer. Não tente ditar os termos. Simplesmente se renda ao processo e confie que eu sei o que estou fazendo. A quinta barreira é a incredulidade disfarçada de humildade.
Você diz: "Ah, eu não quero pedir muito de Deus. Eu não quero ser presunçoso. Eu não quero parecer ganancioso." Mas quando eu estou oferecendo algo a você, recusar não é humildade, é insulto. É como se alguém te desse um presente caro e você dissesse: "Não, isso é demais, não posso aceitar." Você pode achar que está sendo humilde, mas está, na verdade, rejeitando a generosidade do doador. Verdadeira humildade é receber com gratidão o que eu ofereço, reconhecendo que vem da minha graça, não do seu mérito. Verdadeira humildade é dizer: "Eu não mereço, mas porque você está oferecendo, eu recebo com alegria e vou usar para a sua glória." Não confunda humildade com autodepreciação. Eu te fiz a minha imagem. Eu te coroei de glória e honra. Aceitar minhas bênçãos não é arrogância. É alinhamento com o que eu já disse sobre você. A sexta barreira é o medo do desconhecido. Você tem medo do que vai acontecer se você realmente for transformado. Como as pessoas vão reagir? Como sua vida vai mudar? Você vai conseguir lidar com as novas responsabilidades? Você vai estar à altura das novas oportunidades? Esses medos são compreensíveis, mas não são justificáveis. Por quê? Eu nunca te mando para onde eu não vou com você. Eu nunca te dou algo sem também te equipar para carregar. Quando eu te rejuvenescer, eu também vou te dar sabedoria para navegar a nova temporada. Quando eu te der novas oportunidades, eu também vou te dar capacidade para aproveitá-las. Quando eu te colocar em novos níveis, eu também vou te dar graça para operar neles. Você não vai estar sozinho, você não vai estar despreparado, você não vai estar sobrecarregado, porque eu sou seu guia, seu professor, seu capacitador. A sétima barreira é a comparação com outros. Você olha para outras pessoas que não receberam o que você está prestes a receber e pensa: "Por que eu e não eles? Isso não é justo." Ou você olha para pessoas que já receberam bênçãos e pensa: "Por que demorou tanto para chegar a mim?" Essas comparações são ladrões de alegria e bloqueadores de bênçãos. Cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio timing, seu próprio conjunto de bênçãos e desafios. O que eu faço na vida de outra pessoa não é modelo para o que eu faço na sua, e vice-versa. Seu trabalho não é entender meus caminhos com outros. Seu trabalho é responder quando eu chamo você, receber quando eu ofereço a você, obedecer quando eu direciono você. Pare de olhar para os lados e olhe para mim. A oitava barreira é a procrastinação espiritual. Você pensa: "Isso é maravilhoso, eu vou buscar isso." Eventualmente, depois que eu resolver algumas coisas primeiro, depois que eu estiver mais preparado, depois que eu me sentir mais digno. Mas lembre-se, eu estabeleci uma janela de 10 segundos. Por quê? Porque oportunidades divinas têm timing. Há um momento propício, um kairos, um instante onde o céu está aberto de forma especial. E quando esse momento passa, você pode ter que esperar outra temporada, outro ciclo, outra oportunidade. Não adie, não procrastine, não diga depois, porque depois tem uma maneira trágica de se tornar nunca. Quantas pessoas estão vivendo com arrependimento porque quando eu chamei, elas disseram: "Espera um pouco." E quando finalmente decidiram responder, a porta já tinha se fechado? Não seja mais uma estatística de oportunidade perdida. Seja um testemunho de obediência imediata. A nona barreira é a dependência de confirmação externa. Você quer consultar seu pastor, seu mentor, seu cônjuge, seus amigos, antes de aceitar o que eu estou oferecendo. E embora seja sábio buscar conselho, há momentos onde você precisa ter um relacionamento direto e pessoal comigo que não requer mediadores. Quando eu falo diretamente com você, quando meu espírito testemunha com seu espírito, você tem toda a confirmação que precisa. Outras pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, podem não entender o que eu estou fazendo especificamente com você.
Elas podem projetar seus próprios medos, suas próprias limitações, suas próprias experiências na sua situação. E se você der mais peso às opiniões delas do que à minha voz, você pode perder o que eu tenho para você. Ouça conselhos, sim, mas no final, aprenda a reconhecer e obedecer minha voz acima de todas as outras. A 10ª barreira é a falta de ação correspondente. Fé sem obras é morta. Você pode dizer que acredita, você pode sentir empolgação, você pode até ter certeza interior, mas se não há ação, se não há resposta concreta, se não há passo de fé, a bênção fica suspensa. Eu preciso que você demonstre sua fé através de ação. E a ação que eu estou pedindo agora é simples. Declare sua aceitação. Escreva nos comentários. Proclame em voz alta. Não guarde isso para você. Externalize sua fé. Agora que você conhece as barreiras, você tem uma escolha. Você vai permitir que elas continuem te bloqueando? Ou você vai deliberadamente removê-las? Cada uma dessas barreiras pode ser derrubada por uma decisão de fé. Indignidade é removida ao aceitar graça. Religiosidade é removida ao abraçar liberdade. Amargura é removida ao escolher perdão. Apego ao passado é removido ao abraçar o novo. Falsa humildade é removida ao reconhecer seu valor. Medo é removido ao confiar. Comparação é removida ao focar em seu próprio caminho. Procrastinação é removida ao agir agora. Dependência de confirmação externa é removida ao ouvir minha voz diretamente. E falta de ação é removida ao dar o passo de fé agora. Escreva nos comentários: eu removo todas as barreiras. Meu amado filho, minha amada filha. Agora é hora de você entender o propósito mais profundo por trás desta promessa de rejuvenescimento. Porque se você pensa que isso é apenas sobre você se sentir melhor, sobre você viver mais, sobre você ter mais energia, você está perdendo a dimensão completa do que eu estou fazendo. Há um propósito divino, estratégico, profético por trás desta bênção, e você precisa conhecê-lo para cooperar plenamente com o que eu estou realizando. Primeiro, você precisa entender que estamos em tempos de grande colheita espiritual. Há bilhões de pessoas neste planeta que ainda não me conhecem verdadeiramente. Há multidões que estão feridas, quebradas, desesperadas, procurando por esperança. E eu preciso de testemunhas vivas, de demonstrações ambulantes do meu poder. Eu preciso de pessoas que possam dizer não, apenas Deus pode fazer, mas Deus fez em mim. Quando eu te rejuvenesço, você se torna um testemunho vivo. Você se torna uma evidência irrefutável de que eu ainda opero milagres. Você se torna uma ponte entre céticos e fé, entre descrença e convicção. Porque é fácil argumentar contra a doutrina, mas é impossível argumentar contra a transformação visível. Quando as pessoas veem com seus próprios olhos que você está diferente, mais jovem, mais vibrante, elas querem saber o que aconteceu. E isso te dá uma plataforma para falar de mim. Segundo, eu estou levantando uma geração de crentes que vão viver mais e impactar mais. Por muito tempo, as pessoas mais experientes, mais sábias, mais maduras espiritualmente foram limitadas por fragilidade física. Elas tinham a sabedoria, mas não tinham a energia. Elas tinham o conhecimento, mas não tinham a vitalidade. Então sua influência ficava restrita. Mas eu estou mudando isso. Eu estou criando uma geração de anciãos jovens, pessoas com décadas de experiência e sabedoria, mas com a energia e vitalidade de juventude. Imagine o impacto de alguém que tem 30 anos de experiência espiritual, mas a energia de uma pessoa de 30 anos. Imagine alguém que passou por décadas de provações e desenvolveu fé inabalável, mas tem a força física para viajar, para ministrar, para trabalhar longas horas. Imagine alguém que conhece profundamente minhas promessas,
porque já as experimentou repetidamente, mas tem a resistência para conquistar novos territórios. Esse é o tipo de pessoa que eu estou criando através deste rejuvenescimento. Terceiro, há uma batalha espiritual intensificando-se, e eu preciso de guerreiros de oração que tenham tanto experiência quanto resistência. Guerreiros espirituais jovens têm energia, mas às vezes falta-lhes discernimento. Guerreiros espirituais mais velhos têm discernimento, mas às vezes falta-lhes energia. Mas quando eu combino maturidade espiritual com vitalidade física, eu crio guerreiros formidáveis que podem batalhar efetivamente nos lugares celestiais. Você está sendo rejuvenescido porque eu preciso de você nas linhas de frente da batalha espiritual. Preciso de você intercedendo, declarando, profetizando, confrontando forças das trevas. E você não pode fazer isso efetivamente se está exausto, se está doente, se está limitado fisicamente. Então eu estou te restaurando, te renovando, te fortalecendo para que você possa tomar seu lugar na linha de batalha. Quarto, há um movimento de discipulado multigeracional que eu estou iniciando. Eu quero que as gerações mais velhas invistam nas mais jovens, não apenas com palavras, mas com presença ativa. Mas para isso acontecer, as gerações mais velhas precisam ter a energia para se engajar. Elas precisam ter a vitalidade para construir relacionamentos, para estar presente, para modelar, para mentorear. Quando eu te rejuvenesço, eu te capacito a investir na próxima geração de forma mais efetiva. Você pode ser avô ou avó que brinca com os netos sem se cansar. Você pode ser mentor que acompanha discípulos em jornadas longas. Você pode ser líder que não apenas ensina, mas demonstra. E esse investimento multigeracional vai produzir frutos que transcendem sua própria vida e alcançam gerações futuras. Quinto, eu estou preparando um exército de empreendedores do reino. Pessoas que vão criar negócios, organizações, ministérios, que geram recursos para avançar meu reino. Mas empreendedorismo requer energia imensa, requer resistência para longas horas, requer vitalidade para enfrentar desafios constantes. Muitas pessoas chegam à idade onde finalmente têm a sabedoria e experiência para empreender com sucesso, mas não têm mais a energia. Eu estou revertendo isso. Eu estou te dando de volta a energia para que você possa combinar sabedoria com ação. Você tem ideias que podem impactar nações. Você tem visões que podem transformar comunidades. Você tem estratégias que podem gerar recursos massivos para o reino. Mas você precisa de energia para executar. E é por isso que eu estou te rejuvenescendo, para que você possa realizar o que eu coloquei no seu coração. Sexto, há uma dimensão de adoração que eu quero liberar através de você. Adoração não é apenas cantar músicas. É viver uma vida que glorifica meu nome. É demonstrar minha bondade em cada área da sua existência. E quando você é rejuvenescido de forma sobrenatural, sua própria vida se torna um ato de adoração. Você se torna um cântico vivo que proclama: veja o que o Senhor fez. Cada vez que alguém pergunta sobre sua transformação e você aponta para mim, isso é adoração. Cada vez que você usa sua energia renovada para servir outros em meu nome, isso é adoração. Cada vez que você investe sua vitalidade restaurada em causas do reino, isso é adoração. Você se torna um instrumento de louvor vivo, uma demonstração contínua da minha glória. Sétimo, eu estou estabelecendo marcos proféticos. Ao longo da história, eu sempre usei pessoas específicas em momentos específicos para estabelecer precedentes espirituais. Quando eu faço algo extraordinário em uma pessoa, isso cria um precedente que outros podem reivindicar. Quando eu rejuvenesci Moisés, isso estabeleceu um padrão. Quando eu renovei Sara, isso criou um marco. E agora, quando eu te rejuvenesço,
Eu estou estabelecendo um novo marco para esta geração. Você não é apenas um beneficiário de um milagre pessoal. Você é um protótipo de um movimento. Você é o primeiro de muitos que vão experimentar esta graça. E quando você recebe e testemunha, você abre um caminho espiritual para outros seguirem. Você se torna um precursor, um desbravador, um pioneiro de uma nova onda de rejuvenescimento sobrenatural. 8º, há questões de legado que precisam ser resolvidas. Muitas pessoas morrem antes de completar seu legado, antes de transmitir tudo o que aprenderam, antes de estabelecer tudo o que foi destinado a estabelecer. E isso cria perdas no reino, conhecimento que não é transmitido, unções que não são impartidas, missões que ficam incompletas. Eu estou te dando mais tempo e mais energia para completar seu legado, para escrever aquele livro que está em você, para gravar aquele ensinamento que precisa ser preservado, para estabelecer aquela organização que vai continuar depois de você, para impartir aquela unção para a próxima geração. Você tem sementes dentro de você que precisam ser plantadas, e eu estou te dando o tempo e a força para plantá-las. 9º, há uma dimensão de milagres criativos que eu quero liberar. Rejuvenescimento é um milagre criativo. É eu falando a matéria e ordenando reversão de processos que a ciência considera irreversíveis. E quando eu opero um milagre criativo em você, isso abre uma porta para outros milagres criativos fluírem através de você. Você vai se tornar um canal de cura, um condutor de poder restaurador. Pessoas que você orar por elas vão experimentar rejuvenescimento. Situações que você declarar sobre elas vão experimentar renovação. Circunstâncias que parecem mortas vão reviver quando você falar vida sobre elas. Por quê? Porque a unção que está sobre você para seu próprio rejuvenescimento vai transbordar e afetar outros. O que eu faço em você não fica em você, flui através de você. 10º, e talvez mais importante, eu estou te rejuvenescendo porque eu te amo e quero te abençoar. Não precisa sempre haver uma razão estratégica ou profética. Às vezes, eu simplesmente quero fazer algo bonito por meus filhos porque eu sou um pai bom, que se deleita em dar bons presentes. Você me dá prazer. Sua felicidade importa para mim. Seu bem-estar é precioso para mim, e eu quero que você experimente vida abundante, não apenas no futuro eterno, mas aqui e agora. Então, sim, há propósitos estratégicos por trás do rejuvenescimento. Mas no centro de tudo está o simples fato de que eu te amo e quero te abençoar. E quando você recebe essa bênção com gratidão, quando você usa para os propósitos que eu revelei, quando você compartilha para que outros também possam crer, você multiplica a bênção e cumpre o propósito completo. Escreva nos comentários: eu abraço o propósito divino. Meu querido filho, minha querida filha, receber a bênção é apenas o começo. Manter a bênção ativa, fluindo, crescente em sua vida, requer cooperação da sua parte. Não é que eu vou retirar o que dei, se você não fizer certas coisas. Mas há princípios espirituais que, quando seguidos, mantêm o fluxo da bênção aberto e, quando negligenciados, podem gradualmente bloquear o que eu quero continuar fazendo em você. A primeira chave para manter o rejuvenescimento ativo é gratidão contínua. Não deixe o milagre se tornar normal. Não permita que o extraordinário se torne comum. Todos os dias, quando você acordar com energia que não tinha antes, agradeça. Quando você olhar no espelho e ver a transformação, agradeça. Quando você realizar tarefas que antes te esgotavam e agora te energizam, agradeça. Gratidão não é apenas educação espiritual, é o canal que mantém a bênção fluindo. Ingratidão é como ferrugem em um cano. Ela não bloqueia imediatamente, mas gradualmente constringe o fluxo, até que eventualmente tudo para. Quantas pessoas eu já abençoei extraordinariamente, e depois de um tempo elas simplesmente pararam de agradecer,
Começaram a considerar a bênção como merecida, como normal, como garantida, e quando isso acontece, elas se desconectam da fonte da bênção. Não deixe isso acontecer com você.